Boa noite a todos. Retomamos o nosso estudo semanal, a Palavra de Deus, tarefa que estamos a cumprir já há quase 9 anos, para a glória de Deus, e mais um encontro sobre a fundamentação bíblica dos títulos que as devoções marianas na história da Igreja atribuíram e atribuem a Nossa Senhora. São muitas as litânias, são muitas as devoções, são muitas as manifestações de piedade popular, muitas as preces, muitas as expressões que o povo de Deus assumiu e assume nesses 2000 anos de história da Igreja. E como não é possível, porque são muitas, esgotar todas elas, nós escolhemos as mais conhecidas, as mais famosas manifestações de devoção mariana. E estamos concluindo, esperamos concluir nesse encontro, a devoção chamada Salve Rainha, uma das orações mais bonitas, uma oração carregada de palavras de carinho, de veneração, de confiança, de entrega à Santíssima Mãe de Deus. Terminamos o encontro passado comentando a expressão advogada nossa. Vamos recordar até o encontro passado a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Pronto, advogada nossa. Hoje nós vamos continuar com os títulos da Salve Rainha, buscando fundamentação bíblica, buscando fundamentação na Palavra de Deus, para que não paire nenhuma dúvida aos católicos e também aos não católicos, se quiserem, de que aquilo que nós rezamos é aquilo que tem profunda consonância com a Bíblia e com a tradição da Igreja. Vamos então ao próximo título, que na verdade é um pedido. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Nesta parte da Salve Rainha, nós pedimos a Nossa Senhora que ela volte para nós, volver é voltar, volte para nós a sua misericórdia. Olhos misericordiosos é uma forma poética de dizer que a misericórdia da Senhora se volte para nós, se volte em nosso favor. Olhos misericordiosos. Os olhos, às vezes, são utilizados para significar a pessoa inteira. Eu só queria que aquela pessoa olhasse para mim. Claro, o olhar para mim, às vezes, significa que aquela pessoa se lembrasse de mim. Nossa Senhora no céu está ressuscitada? Está. Ela tem olhos? É claro que ela tem. Mas se nós aplicássemos essa expressão para Deus Todo-Poderoso, estritamente falando, só se aplicaria ao Filho, porque o Filho está no céu, sentado à direita do Pai, ressuscitado, portanto corpo, sangue, alma e divindade. Logo, enquanto o corpo humano, unido à natureza divina da pessoa de Deus, a segunda da Trindade, ele tem olhos, mas olhos com relação ao Pai e com relação ao Espírito é no sentido figurado, que Nossa Senhora no céu está olhando por nós, sem dúvida alguma. Já vimos isso quando tratamos da devoção, citando aos santos, citando os capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João. Olhos misericordiosos, volte-se para nós, Nossa Senhora. Olhe para nós que estamos aqui na terra. Há algum fundamento bíblico disso no livro do Apocalipse, de que aqueles que se encontram no céu estão olhando para nós? Convém repetir. O Apocalipse, capítulo 5, que eu já citei nesses 9 anos, quase 9 anos, eu não sei se umas 200.000 vezes ou 300.000 vezes, com exagero e tudo, somente para dizer
que esses dois textos a respeito da devoção, da intercessão dos santos, são textos que a gente tem que bater mesmo, mas bater no bom sentido, para ambos os textos ficarem impregnados no coração de todos vocês. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Os santos estão constantemente no céu intercedendo por nós. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, se diz: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Pois bem, aqui estão os olhos dos santos, atentos constantemente ao que está acontecendo aqui na terra. Mas além desses dois textos, eu devo dizer a vocês que existe um outro que prova com bastante consistência o quê? Que todos os santos do céu estão ansiosos, acompanhando o desdobramento da história da igreja aqui na terra. E, portanto, é muito próprio dizer que eles estão com os olhos fixos em nós aqui na Terra. Vamos à prova. Não no sentido físico, porque são almas que ainda não ressuscitaram. A única criatura que ressuscitou e que está no céu é Nossa Senhora, que subiu ao céu em corpo e alma. Mas olhos no sentido translato, e essa palavra translato eu já venho batendo muito nesses nossos encontros sobre a devoção a Nossa Senhora. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Vejam, aqui costumam dizer: os santos no céu, as almas que estão no céu, elas sabem do que acontece aqui na terra? Resposta com esse texto: de alguma forma, elas sabem. De alguma forma, elas estão olhando no sentido translato. No sentido estrito, somente Nossa Senhora, porque o corpo dela está ressuscitado e o corpo do seu Filho Santíssimo. Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Vejam, aqui está a prova de que os santos olham para nós. Todos. Todas as almas estão nos olhando. Por favor, até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Vejam, eles estão vendo os habitantes da terra e sabem que Deus ainda não fez justiça. E Deus diz: tenha calma, tenha calma, tenha calma. Vistam esta veste branca e aguarde que seja completado o número dos eleitos. Ainda um pouco de tempo. Esses olhos misericordiosos, estritamente falando, só Deus é misericordioso. Efésios,
capítulo 2, versículo 4. Aliás, vamos até o versículo 5. Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Deus é rico em misericórdia. Quando uma virtude de Deus, uma qualidade de Deus é aplicada aos homens, é preciso fazer essa distinção. Em Deus, propriamente, isso é dele. E nesse sentido é correto dizer, só ele é isso. Por exemplo, bondoso, bom. Quem lembra? Para ganhar uma passagem para a Terra Santa, nadando no Oceano Atlântico, a pergunta que Deus faz ao jovem rico. Qual foi a pergunta do jovem rico que se aproximou de Jesus em Mateus capítulo 19? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a primeira resposta de Jesus? Por que chamas-me de bom? Só Deus é bom. Reparem, bom, estritamente falando, só Deus. No sentido translato, porque o homem recebe a bondade de Deus, se pode falar de um homem bom, humilde, compassivo, misericordioso, etc. É esse o sentido de olhos misericordiosos de Nossa Senhora que a gente vai ver agora. Então, Efésios 2,4, Deus é rico em misericórdia. Estritamente falando, só Ele é misericordioso e mais ninguém. Sentido translato, qualquer um de nós pode ser misericordioso à imitação de Deus e tendo recebido essa graça, esse dom de Deus. Vamos a duas provas. A primeira, mais importante, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Só o número do capítulo de São Mateus, vocês já se lembram do que é que nós estamos tratando? Do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças precisamente. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pronto. Deus é rico em misericórdia, Efésios 2,4, estritamente falando, só Ele é. Em sentido translato, Jesus considera feliz aquele que é misericordioso. A imitação de quem? A imitação do próprio é Deus Todo-Poderoso. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:48. Quando Jesus diz, imitem o Pai, Ele está dizendo, o que o Pai tem, que é somente dele, vocês podem ter como concessão de Deus. Eu, que sou Deus com o Pai, que portanto sou misericordioso, concedo a vocês essa graça. Pronto. Então, só Deus é misericordioso. Efésios 2,4, sede misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. É uma ordem do próprio Jesus. Então, tanto Deus é, por essência, no sentido estrito, quanto nós podemos ser, no sentido translato. Próximo texto, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Sentimentos de misericórdia. Pronto, está mais que fundamentada a expressão olhos misericordiosos. Agora desdobremos um pouquinho em que sentido Nossa Senhora é misericordiosa conosco. Se Deus tem misericórdia por nós,
o próprio Jesus pede que sejamos misericordiosos uns com os outros. Isso se aplica de forma especial para a Santíssima Virgem Maria. A Virgem é misericordiosa, cheia de misericórdia para com a humanidade quando ela aceita o convite do anjo. Temos outra prova na cruz, quando ela acolhe o legado de Jesus: eis aí o teu filho. Pela grande misericórdia de Nossa Senhora para com a humanidade. Não se pode falar, atenção, não se pode falar de misericórdia com Jesus, a não ser que a expressão misericórdia tenha o sentido de compaixão pela dor que ele está sofrendo, traduzida numa espécie de alívio do sofrimento de Jesus. Então, por exemplo, você vê uma pessoa sofrendo, apanhando, levando cuspidas, levando insultos, coroando, etc. Como é que você vai ser misericordioso com Jesus? Verônica, que a tradição da igreja atribui, a quem a tradição da igreja atribui a tarefa de enxugar o rosto de Jesus. Foi ou não foi um gesto de misericórdia? Mas não no sentido de que ele tenha cometido miséria, de que ele tenha cometido pecado, mas de compaixão pela dor de Jesus. Querem outro exemplo? Simão Cirineu, que ajudou Nosso Senhor a levar a cruz. Nesse sentido, se pode falar de misericórdia com Jesus. Qual é a grande misericórdia que nós podemos manifestar a Jesus? Nesse sentido, de não só aliviar a sua dor, mas dar alegria para ele no Calvário. Meu Jesus, eu te ofendi tanto com meu pecado, mas cheio de dor e de vergonha que estou arrependido, e te prometo, ajudado com vossa graça, a me esforçar para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Você acabou de manifestar misericórdia para com Jesus. Querem outro exemplo? Um ato de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus pelas dores que ele experimenta todos os dias. Por exemplo, os insultos contra a Santíssima Eucaristia, as ofensas contra ele mesmo em tantas obras de teatro, de livros, filmes, ridicularizando Jesus, chamando de praticante de certos pecados horríveis, um depravado, um tarado sexual, um nojento, um porco. Tudo isso insulta Nosso Senhor. E você decide fazer um ato de desagravo, 40 dias ou 40 horas, ou passar um certo tempo, uns certos dias em jejum, para desagravar o Sagrado Coração de Jesus, as suas dores, os seus sofrimentos, as profanações nas celebrações indignas da Santa Missa, as profanações, as recepções indignas da Santíssima Eucaristia, profanações aos sacrários, a perseguição à Igreja, o insulto, o deboche, o escárnio das coisas santas, das coisas sagradas. São formas 1000 de você manifestar misericórdia para com Jesus, aliviar a dor de Jesus, manifestar bondade para com Jesus que sofre, para com Jesus que se angustia, solidarizar-se com ele, cumprindo o que está em Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne, o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Ficou clara a questão de olhos misericordiosos? Então, quando nos dirigimos à Virgem e imploramos desta forma, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, estamos pedindo que ela tenha compaixão da humanidade como mãe bondosa que ela é, vendo seus filhos sofrerem tanto, se amargurarem tanto, experimentarem tantas provações, a pobreza material, as injustiças sociais, as grandes causas de sofrimento que tiram o sono, que causam amargura a tantos seres humanos.
aos desvalidos, aos oprimidos, aos explorados e por aí vai. Bem, avancemos agora. Esses olhos, vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. Muito bem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Desterro. O que é desterro? A palavra desterrar significa tirar da terra. Ou seja, você está aqui nessa terra e algum fator tirou você daqui e colocou você num lugar distante. É o desterrado. Por que eu não vou entrar muito nesse assunto? Porque já tratamos da expressão exilados. Lembram? A vós bradamos os degredados filhos de Eva. Degredados. Eu não falei de degredo. Degredo não é exílio. Exílio e desterro são mais ou menos sinônimos. Exilar você é tirar você desse lugar e colocar para longe, bem longe. Desterrar é a mesma coisa. Então não vou insistir. Aqueles que querem um desdobramento maior sobre o que significa desterro, veja no vídeo passado, no canal Força de Deus, por Dom José Francisco, no YouTube, e aproveite lá e se inscreva, e você vai ver um bom desdobramento que nós fizemos desta parte da Salve Rainha. Portanto, exilados e desterrados são sinônimos. E depois desse desterro, ou seja, depois que nós atravessarmos essa peregrinação, a nossa morada é o céu, estamos aqui de passagem, a nossa morada é a glória do céu, nós somos aqui peregrinos, estamos aqui de passagem. Degredados, filhos de Eva. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Em que sentido, atenção, em que sentido se pode dizer que uma criatura que está no céu vai nos mostrar o próprio Deus, o próprio Jesus? É simples. De novo, o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Reparem que aqui ela está falando com os serventes e pede para que eles obedeçam a Jesus. É assim que Nossa Senhora nos mostra Jesus. Aqui na terra, dizendo o que ela sempre disse nas bodas, o que ela disse nas bodas de Caná. No céu, consumando definitivamente aquilo que ela nos exorta a fazer nesta aventura terrena. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, também tem um significado muito bonito. Sabem qual é? Depois desse desterro, isto é, na minha hora derradeira, quando eu estiver deixando esta vida, socorre-nos, ó Mãe, e vinde em auxílio nosso, para nos mostrar Jesus. Vocês sabiam que não poucos santos, muitos santos, tiveram o privilégio na hora da morte de contemplar Nossa Senhora, que veio, por assim dizer, chamá-lo? Portanto, há relatos, e são tantos, e não vou citar nenhum, de santos que, se ultimando, tiveram a graça de ver Nossa Senhora, que veio buscá-los, que veio estender a sua mão. Meu filho, você que me foi tão devoto, você que confiou tanto em mim, você que rezando a Salve Rainha disse, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, o seu desterro está terminando agora. Prepare-se, eu vim apanhar você, agora vou levar você para diante do meu filho Jesus para você ser julgado. Confiança, coragem. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Vocês sabiam que existe uma devoção chamada Nossa Senhora da Boa Morte? Existe. Qual é a boa morte? A morte feliz, a morte na graça de Deus. Ela é auxílio daqueles que estão na iminência da morte.
Aliás, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Portanto, o finalzinho da Santa Maria nos remete depois desse desterro. Ou seja, na hora de nossa morte, é o finalzinho do desterro. Avancemos. Mostrai-nos Jesus, ó clemente. Depois vem piedosa. Clemente. Dom José, eu gostaria que o senhor mostrasse um texto da Escritura que mostra que Deus é clemente. Vamos lá. Salmo 85, versículo 5. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, cheio de misericórdia para quantos vos invocam. Ah, gostei, Dom José, porque clemente é um título para Deus. Só para Deus? Tem certeza? Primeiro, língua portuguesa. O que é uma pessoa clemente? O que é ter clemência? Clemência é o quê? Clemência é compaixão. Clemência é misericórdia. No sentido estrito, só Deus é misericordioso. Já vimos esses vossos olhos misericordiosos quando tratamos dessa expressão. No sentido estrito, só Deus é clemente. No sentido estrito, só Deus é compassivo. No sentido estrito, só Deus tem clemência. No sentido translato, qualquer pessoa pode ser clemente, se a graça de Deus nela fizer dela uma imitadora do Deus Todo-Poderoso clemente, do Deus Todo-Poderoso misericordioso. Vamos então agora ao livro dos Provérbios 16, versículo 15. Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Pronto. Vejam que aqui nós estamos falando do rei de Israel, não é de Deus. Quando se diz, e propriamente, não no sentido estrito, mas no sentido translato, o rei foi clemente, não permitindo que aquela pessoa fosse para a forca. Correto. O rei foi indulgente, o rei foi misericordioso, o rei perdoou a dívida, portanto, ele foi misericordioso, ele foi compassivo, ele foi bondoso, sentido translato. Portanto, Nossa Senhora, a clemente, perfeitamente. Quando é propriamente que nós dizemos, ó clemente, tenha clemência da humanidade, ó Mãe, e não permita que ela seja engolida pelo poder das trevas. Ó Maria Santíssima, tenha clemência dessas crianças que precisam de amparo, dessa família que precisa de ajuda, desse povo que está sofrendo tanto. Com tuas preces junto a Jesus, obtém tal graça, por tua clemência, por tua compaixão, por tua bondade para conosco. Intercede, pede, suplica, obtém esse favor, a nossa defesa, a nossa proteção, a nossa paz, a nossa felicidade e por aí vai. Absolutamente nenhum problema. Avancemos. Piedosa. Ó clemente, ó piedosa. Piedoso. A palavra piedosa significa o quê? Piedoso vem de pio. Pio, em latim, significa santo. A piedade é a virtude de Deus, que evoca compaixão e docilidade em favor dos outros. Nesse sentido, repito, só Deus é piedoso. Jesus, filho de Davi, tem
piedade de mim, ou tem compaixão de mim. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, para ver a piedade de Jesus, a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo com este coitado que pediu piedade a Jesus. Lucas 18, esse primeiro exemplo mostra a piedade no sentido estrito, mostra o único ser que, estritamente falando, é piedoso. Estritamente falando, é piedoso. Depois nós vamos ver duas figuras, no Antigo Testamento, que são piedosas. Uma, curiosamente, acabou de cortar a cabeça do inimigo general de um exército que queria destruir Israel. Quem lembra? Quem foi esta mulher que se embelezou toda na cidade de Betúlia, que estava cercada pelo exército dos assírios, dos exércitos dos caldeus, e ela atrevidamente pede autorização, uma audiência, para falar com esse general, que exagerou na bebida, ficou logo apaixonado por ela, e o que ela queria é que ela entrasse na tenda dele e ambos ficassem a sós. É claro que ele concordou e a conduziu para a tenda, e era exatamente isso que Judite queria, matá-lo. E ela decepou a cabeça dele. Quem lembra o nome deste general? Holofernes. Pois bem, esta guerreira que mata Holofernes é chamada de piedosa. Mas agora não. Primeiro vamos a Lucas capítulo 18, versículos de 35 a 40. A 42. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Atenção, ó clemente, ó piedosa. Tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Veja, respondam. Aqui o cego de Jericó pede misericórdia a algum apóstolo? Não. Aqui, e provavelmente Nossa Senhora, que acompanhava Jesus, viu essa cena, porque estava com ele, muito provavelmente. Ele pediu misericórdia aqui a Nossa Senhora? Não. Pediu a Jesus. Ponto final? Não. Ponto. Final, não. Alto lá. Você pode chamar Deus de piedoso? Não só pode, como deve. Piedoso no sentido estrito. Porque no sentido translato, qualquer pessoa que manifestar esta compaixão de Cristo em sentido derivado, ela também é piedosa. Vamos ao texto. Judite 8, de 28 a 29. Osias. E os anciãos responderam-lhe: tudo o que disseste é verdade. Nada há repreensível nas tuas palavras. Atenção agora, para quem jamais chama Nossa Senhora de mulher piedosa.
Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. O que vem depois não nos interessa tanto. Mulher santa e piedosa. Ora, se Judite é chamada de mulher santa e piedosa, quanto mais Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a cheia de graça, aquela em quem não se encontra uma mácula, nem a primeira, nem nenhuma outra mácula. Ora, por favor, qual a crítica que se pode atribuir, ó piedosa? Ela é piedosíssima. E mais, qual é o pedido que Osias faz aqui, que leva Osias a dizer: o que eu estou pedindo a você é importante, porque você é santa e é piedosa? A oração. Olha aqui o texto, por favor. Roga a Deus por nós. Rogai por nós, pecadores. Não é só no Novo Testamento, não, já no Antigo. Você que é santa e piedosa, rogue a Deus, porque as preces de quem é santa e piedosa é poderosa. Portanto, chamar Nossa Senhora de piedosa é dizer: tenha piedade de nós, rezando por nós. Que bonito! Como é maravilhoso você conhecer a Escritura. Eu digo a vocês, espalhe esse vídeo para quem vocês quiserem. Eu me orgulho de ser evangélico. Graças a Deus que eu nasci evangélico. Nasci, fui batizado com 30 dias de nascido. Portanto, minha vida toda foi evangélico. Que maravilha a fé evangélica. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Repita de novo, colocando esse texto. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. O texto acabou de aparecer. Pois vou pedir para ele aparecer de novo. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Mas tem mais, viu? Tem mais. Daniel, capítulo 13, versículo 2. Existe uma mulher virgem, nunca havia feito sexo com ninguém, e ela foi objeto da cobiça de dois idosos malvados, perversos, que viram-na passeando no jardim, cobiçaram-na e se aproximaram dela para fazer um terrível assédio. E fizeram uma proposta diabólica: faça sexo conosco. Se você não fizer, nós vamos caluniar você e você vai morrer. E ela passeando no jardim, não tinha ninguém por perto, eles fizeram o assédio covarde. Como ela não se dobrou, ele disse: se você for denunciada, você vai ser lapidada e morre. Se você fizer sexo conosco, ela vai ficar desonrada. Ela pensou consigo: se eu aceito, eu fico desonrada. Se eu não aceito, eles me caluniam e eu vou ser apedrejada. Entenderam aqui a armadilha? Ela então prefere não fazer sexo. E eles a caluniam. E ela é levada, está na iminência de ser morta, quando vem a intervenção de Daniel. Quem é essa figura? Qual é o nome desta mulher famosa? Susana. Daniel, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Todo o capítulo 13 é a história de Susana. Mas o que nos interessa está no versículo 2, mas vamos ler a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa. Enquanto ela era solteira, virgem.
e tinha acabado de casar com Susana. Portanto, até o casamento virgem, depois do casamento perder a virgindade, mas esposa do seu marido. Aqui diz, de grande beleza e piedosa. E segue o texto. Susana, a piedosa. Maria Santíssima, a piedosa. Judite, a piedosa. Deus Todo-Poderoso, tem compaixão, tem piedade de mim, disse o cego de Jericó. Veja, não há problema nenhum em aplicar esse qualificativo piedoso para Deus e para as criaturas. Para Deus, no sentido estrito. Para as criaturas, em sentido translato. Piedosa. Ó clemente, ó piedosa. Ó doce, sempre Virgem Maria. Doce, eu não vou tratar, porque me parece foi no encontro passado que nós falamos vida, doçura, esperança, nossa salve. Então, eu remeto vocês ao qualificativo, quando comentamos o adjetivo, que é substantivo, doce, aplicado para Nossa Senhora quando tratamos de doçura. Então, vida, doçura e doce, sempre Virgem Maria, no começo e no final, a mesma coisa. Doce, sempre Virgem Maria. Este assunto, ele precisa de uma abordagem mais ampla. Por quê? Nós temos que falar da virgindade perpétua de Nossa Senhora, o que significa perpétua? Antes, durante e depois do parto. Antes do parto, é fora de dúvida e é explícito que Nossa Senhora era virgem. E aqui temos exatamente no Evangelho segundo Lucas, quando o arcanjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, ave cheia de graça, comunica-lhe a notícia de que ela vai dar à luz o Filho de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, etc, etc. Reparem a pergunta que Maria Santíssima faz ao anjo em Lucas capítulo 1, versículo 34. Como se fará isso, pois não conheço o homem? Maria Santíssima, antes de se casar, era virgem. Mas isso até os protestantes concordam. Agora vamos à virgindade durante o parto. A virgindade durante o parto, ou seja, Nossa Senhora ao dar à luz o menino Jesus, ele atravessou as entranhas de Nossa Senhora sem tirar nada dela. Existe alguma prova bíblica de que Nossa Senhora, durante o parto, permaneceu virgem? De que nada da virgindade dela se perdeu? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ou seja, Emanuel. A virgem conceberá. Concebeu na virgindade. Quem concebe não é uma mulher que perdeu a virgindade, é uma virgem. Mas há uma outra prova muito bonita de que o parto de Nossa Senhora, ou seja, o nascimento de Jesus, o parto de Jesus, isto é, o parto em que Jesus nasceu de Maria Virgem, não tirou nada do corpo de Nossa Senhora. Ela permaneceu intacta, intocável. Nada do corpo de Nossa Senhora se perdeu por ocasião da geração no ventre dela, do Verbo encarnado e do nascimento dela. Evangelho segundo João. E aqui já estamos nos padres da igreja fazendo uma interpretação muito bonita sobre
este acontecimento. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Ô Dom José, será que o senhor citou o texto certo? O que é que isso tem a ver com o nascimento virginal de Jesus? Tudo. Olha o que os padres da igreja dizem citando esse texto. Da mesma forma que Jesus entrou no cenáculo estando as portas fechadas, ele saiu do corpo de Nossa Senhora estando o seu corpo intacto. Derrubou ou não derrubou? Isso sim é argumento. Alguém pode dizer? Ah, mas fisiologicamente falando, cientificamente falando, quando uma criança sai do ventre de uma mulher, ela tem que rasgar o corpo desta mulher. E tudo aquilo que está intacto e que existia é rompido. Aquele que tem poder de atravessar as paredes sem derrubar as paredes. Aquele que tem o poder de atravessar as portas estando as portas fechadas, sem causar nenhum prejuízo às portas. Eu vou repetir, por favor. Na tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. As portas estavam fechadas e Jesus atravessa a porta e não derruba a porta fica lá. Ele tem poder para isso porque ele é Deus. E aquele que se encarnou no ventre de Maria é Deus. Com o mesmo poder com que ele entrou no cenáculo, estando as portas fechadas, ele exerceu o mesmo poder de sair do corpo de Nossa Senhora, deixando tudo intacto, tudo fechado. E aí, caro protestante, vai encarar? Derrube agora esse argumento. Se você diz que Jesus tem poder para entrar no cenáculo com as portas fechadas, sem derrubar as portas, sem arrombar as portas, sem abrir as portas, e diz que Jesus não tem poder para atravessar o ventre de Maria, deixando-a intacta, deixando-a virgem, afinal de contas, que Deus é esse que tem poder em uma hora e não tem poder em outra? Ele é ou não é todo poderoso? Aí só fica faltando, e isso a gente vai precisar de mais tempo, de tratar das questões, sobretudo em Marcos capítulo 6, versículo 3. Os desavisados, que deturpando o sentido da palavra irmão no Novo Testamento e no Antigo, dizem que Jesus teve muitos irmãos que nasceram do ventre de Nossa Senhora. Ou então que teriam sido irmãos, filhos de São José, com outras mulheres. Como se São José já casasse com Nossa Senhora uma espécie de viúvo. Outros sustentam até que Nossa Senhora tinha adotado filhos. Por causa de quê? Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Os protestantes usam essa frase para dizer que Nossa Senhora teve muitos filhos com São José, além de Jesus. Isso é falso. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. A palavra irmão na Bíblia tem 11 significados. É claro que nesse diapasão, nesse momento em que estamos terminando de explicar a Salve Rainha, não dá para a gente desdobrar a questão dos irmãos de Jesus. Mas eu prometo a vocês que
muito em breve, nós vamos tratar dos irmãos de Jesus. Mas lembrem-se, antecipo já para vocês, o estudo vai provar que Jesus Cristo foi o unigênito, primogênito e unigênito de Maria. Nossa Senhora só teve Jesus como primeiro e único filho. E que quando a Bíblia chama os irmãos de Jesus, na verdade está falando dos seus primos, dos seus parentes próximos. Entendeu, irmão protestante? Entre vocês, quando vocês dizem a paz do Senhor, irmão, não significa necessariamente dizer que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Os brasileiros, que chamam o Brasil de pátria mãe gentil, estão se chamando de irmãos. Se a pátria é mãe, pátria mãe gentil, isso significa que ela é mãe de todos. E a mãe de todos é a mãe daqueles que se consideram irmãos, que são irmãos. Portanto, aqueles que têm a mesma mãe são irmãos. Os brasileiros são irmãos no sentido do hino nacional. Mas, no sentido bem amplo, todos os homens são irmãos em Adão e Eva. No sentido bem amplo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os membros de um mesmo clã, de uma mesma tribo, eram chamados de irmãos. Tio, parente, pai, primo, cunhado, concunhado, etc. Então, a palavra irmão, dependendo do contexto, tem um significado. Irmão, membro da mesma nação. Irmão, membro da mesma casa. Mas irmão também, no sentido carnal, estrito, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Importa, então, na Bíblia, descobrir quando aqui está aparecendo a palavra irmão. Abraão vai chamar Ló de irmão. Vamos ver tudo isso no nosso estudo. Olha, você escolhe a parte da terra prometida que você quer. Não vamos brigar, porque nós somos irmãos. E nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. Tudo isso a gente vai ver num estudo à parte. E aqui, nesse texto, a gente vai provar que esses que a Bíblia chama de irmãos de Jesus são, na verdade, primos. Mas isso é um assunto para mais adiante. Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nós já vimos, rogai por nós, pecadores. Quando tratamos rogai por nós, pecadores, rogai por mim. Vimos Hebreus capítulo 13, versículo 18. Vimos a 1 Tessalonicenses 5, 25, rogai por nós. Vimos Apocalipse capítulo 5, capítulo 8. Não é o momento de repetir tudo isso. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, significa para que no fim da nossa peregrinação terrestre, aquilo que Jesus prometeu, que é o céu, nós nos encontremos na hora derradeira em condições dignas, devidamente arrependidos, sem nenhum pecado mortal. Eu penso que está concluída a parte dessa investigação gigantesca, demorada, minuciosa, que estamos a empreender de justificar, motivar, embasar, fundamentar teologicamente todos os títulos marianos das principais orações de devoção em honra da Santíssima Mãe de Deus. Terminamos então o comentário da Salve Rainha, faltando apenas o estudo sobre os irmãos de Jesus, que vai ser uma coisa à parte. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.